principalmente após a frustração com a saída de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do radar. Só que a gente tem Flávio Bolsonaro insistindo que vai levar essa candidatura até o final. E a pesquisa mostrou um Flávio Bolsonaro mais forte diante de Tarcísio de Freitas, mas um Flávio Bolsonaro que perde, tem uma boa distância ali pro presidente Lula. E qual foi a interpretação do mercado, então? Flávio Bolsonaro vai ser o candidato, mas não conseguiria ganhar do presidente Lula no segundo turno na eleição de 2026. No encontro com empresários, Flávio Bolsonaro prometeu corte de gastos e impostos, postura moderada nos costumes e foco em segurança pública, como eixos centrais do seu plano de governo. Reconheceu também que tem uma alta rejeição, mas aposta que ela vai diminuir conforme ele for avançando na sua campanha e aumentar o seu nível de exposição. Ciro Nogueira, do PP, expoente do Centrão, bem importante, segundo o portal Metrópolis, já jogou a toalha e afirmou que Flávio Bolsonaro vai ser o candidato da direita e que tem condições de chegar competitivo, mas que provavelmente perderá para Lula, de acordo com essa apuração do Metrópolis sobre as falas de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tinha como candidato preferido, ele queria o nome de Tarcísio de Freitas, o que até ele agora parece admitir que ficou um pouco inviável. Sobre o relatório de política monetária, entrar um pouquinho mais nas expectativas, o mercado espera um relatório sem grandes mudanças em relação ao tom conservador da ata do Copom e também do comunicado. Até porque o risco eleitoral elevou os prêmios na curva de juros. Vamos acompanhar se Gabriel Galípolo fala sobre esse tema. O Bom Dia Mercado da Rosa Riscala traz um pouco das apostas para corte de juros, como que elas estão nesse momento. 45% de chance de corte na Selic em janeiro, 95% de chance de um corte de 25 pontos base, em março. A Selic, ao fim de 2026, subiu de 12,50% para 12,80% quando a gente olha para a curva de juros. Para o Santander, a queda do IPCA projetado para o segundo trimestre de 2027, abaixo de 3,2%, pode recolocar ainda janeiro no radar quando a gente pensa em corte de juros. Também tivemos o Itaú dizendo que realmente a barra subiu para falar sobre um corte na Selic em janeiro, mas isso ainda não é improvável na visão do banco. Nos Estados Unidos, a gente vai continuar falando sobre o discurso de Donald Trump, que aconteceu às 11 horas da noite. Vamos detalhar aqui tudo que o presidente americano destacou no seu pronunciamento na TV. Outro tópico, Kevin Hassett, Kev Walsh ou Christopher Waller. Quem vai ser o nome indicado pelo Donald Trump para o Federal Reserve lá em janeiro do próximo ano, quando ele prometeu que vai anunciar o nome para assumir o cargo de Jerome Powell, que deixa o Federal Reserve em maio de 2026. Tem ainda também o balanço de Micron, a gente vai falar sobre essa empresa de tecnologia, subiu bastante depois que reportou resultados, depois de um crescimento de 57% nas vendas, impulsionado pela demanda de inteligência artificial. Vamos observar daqui a pouquinho no nosso overview se o bom humor com os papéis depois da divulgação dos resultados contamina ali o setor das tecnológicas, as sete magníficas, e a gente acompanha um dia mais positivo ou não. Por falar em overview, se você está chegando pela primeira vez cedinho aqui no nosso Esquenta do Mercado, a gente vai passar pela agenda e depois vamos para o nosso overview, passear pelos principais índices, pelas principais cotações. Tudo isso com as análises do professor Carlos Honorato, que eu já comentei, que vai estar aqui com a gente nessa quinta-feira, e também com mais detalhes de todas as notícias que eu já citei aqui para vocês. 7h09. Antes da gente avançar aqui no nosso Esquenta do Mercado, agradecer e cumprimentar a audiência, todos vocês que estão aqui participando desde cedinho do nosso Esquenta do Mercado. O primeiro a mandar mensagem foi o Ezequiel. O Michel Ribeiro também, logo na sequência, mandou mensagem aqui no nosso chat. Ele mandou opa, like número 2, porque o primeiro já foi e tava esperando o Donald Trump, que ia falar às 11 horas da noite de ontem. Ele já tava, então, na nossa transmissão desde ontem aqui. O Rodrigo Gonçalves também mandando bom dia. O Braulio com like número 5. Miguel Oliveira deixando o like número 6 aqui na nossa programação. Tony Trader também participando. O Seco, Fabinho Silva também tá por aqui. O Formiga Trader dando bom dia também. O 2704, o André Lima, Família Investing aqui na nossa audiência. O Ricardo.
Carla Khaled, membro do nosso canal e também sempre marcando presença por aqui. O Alexandro participando. Ismael, já falei do André. O Edivaldo também tá por aqui. O Só por Brincadeira também participando, o Feliz, o Galfer, o Ismael Carvalho, né? O Cuiabá também tá por aqui no nosso Esquenta do Mercado. E galera, além de participar aqui pelo nosso chat, vocês podem mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. O número tá aqui na tela, é o 11 937 26 1318. Então manda sua mensagem, interage com a gente por aqui. Você pode encaminhar sua dúvida, a gente organiza aqui e dando tempo, na medida do possível, a gente faz de tudo para poder repassar para os nossos contribuidores as dúvidas de vocês. Pode mandar também a sua mensagem, o seu feedback, conversar com a nossa equipe. Aqui ao longo da nossa transmissão respondo vocês no WhatsApp. E também dá para vocês mandarem uma foto do que vocês estão fazendo enquanto opera nessa sessão, enquanto acompanha a TC News. A gente repercute aqui ao longo do Manhã TC News, no finalzinho do Manhã TC News, mas ainda dentro da nossa manhã, que vai estar recheada de cobertura especial, com todas as declarações que a gente vai ter. Daqui a pouquinho detalhamos na agenda, com todas as decisões de juros e com CPI lá nos Estados Unidos. Também convidar vocês para irem lá nas nossas redes sociais, começarem a seguir a gente, acompanhar outros conteúdos. Se você gosta da nossa transmissão ao vivo aqui no YouTube, com certeza vocês vão gostar de acompanhar a TC News também lá no Instagram e no TikTok. No Instagram é o @oficial TC News e no TikTok é só inverter, vocês procuram por @TC News Oficial, conteúdo diário de excelente qualidade, como vocês já estão acostumados aqui na TC News, que vão ajudar vocês ainda mais nos seus investimentos. Então, tem notícias, bastidores, a gente divulga outros produtos, como os nossos podcasts. E aí, você que está aí do outro lado da tela, não vai perder nada que a TC News tem para oferecer para vocês. Recado dado. Aliás, antes de eu seguir aqui, eu não posso esquecer, é muito importante. Manda sua mensagem no nosso chat e não esquece de garantir o seu like aqui na nossa transmissão. É muito importante, ajuda a TC News a chegar a ainda mais investidores, a ganhar ainda mais relevância. Então, conforme vai chegando, vai deixando o seu like aqui no Esquenta do Mercado. Agora sim, a gente entra de fato na nossa cobertura com as principais manchetes do dia. TC News. Seu resultado é nossa marca. Na TV, Trump culpa Biden por inflação, diz que tarifas geram investimentos e empregos e anuncia cheque para militares. Exclusivo do Valor Econômico, o governo deve votar contra a proposta da Axia para dividendos com ações preferenciais e avalia judicialização. Plenário do Senado aprova PL da dosimetria por 48 votos a 25. Congresso vota o orçamento nesta quinta-feira após destravar a arrecadação para fechar as contas de 2026. Essas e outras notícias a partir de agora no Esquenta do Mercado. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. Bom, pessoal, 7h13. Vamos colocar aí na tela a nossa agenda para já organizar os principais eventos, porque hoje a gente tem uma agenda recheada de decisão de juros, como eu disse, de falas de autoridades, então é bastante coisa para repercutir. Por exemplo, hoje a gente começa com vencimentos de opções sobre o Ibovespa para você, investidor, ter aí no radar. 8h, relatório de política monetária, decisão de juros lá na zona do euro, junto com o discurso de Christine Lagarde, às 10h45, então meia horinha depois a presidente do Banco Central Europeu vai falar. 10h30 nos Estados Unidos. Uma leve bateria de dados. Pedidos de seguro-desemprego, que é semanal. CPI do mês de novembro. Índice de manufatura do Fed de Filadélfia referente ao mês de dezembro, um dado de atividade. 10h30, leilão do Tesouro aqui no Brasil. 12h30, Lula participa de cerimônia com oficiais generais promovidos. 11h, né, um pouquinho antes, a gente tem a coletiva do Banco Central com Gabriel Galípolo e coletiva também do presidente Lula. Então, Lula tem declarações às 11h e também 12h30. E 3h a gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional e Fernando Haddad participando de um café com jornalistas.
8h30, CPI lá no Japão, referente ao mês de novembro. E meia-noite, ali na madrugada, na virada, de quinta para sexta-feira, decisão de juros lá no Japão, algo que a gente também vem comentando bastante. Expectativa é de alta de juros e também que os dirigentes encomendem já novas altas para a taxa de juros por lá. Aqui, para repercutir um pouco desse dia cheio, o professor Carlos Honorato, que já está no nosso estúdio. Então, professor, já vou te chamar para a gente poder conversar um pouco sobre essa agenda. Bom dia e seja bem-vindo aqui ao Esquenta. Bom dia, Camila. Eu estava lembrando aqui que na terça-feira a gente estava pensando em ter um fim de ano calmo, né? Começa a entrar no final do ano com tranquilidade, mas parece que não, né? Vai ser agitado. Esses últimos dias do ano tão animados. Exatamente. E, professor, para esse dia agitado aqui, com uma cobertura com várias decisões de juros, com vários indicadores, né? Nem tanto indicadores, mas mais também falas de autoridades importantes, como Gabriel Galípolo e relatório de política monetária sendo divulgado. O que você destacaria para a nossa audiência? Eu acho que a gente tem um momento aí de apreensão do mercado, né? O mercado ficou um pouco órfão quando o Flávio Bolsonaro se colocou como candidato a presidente, né? Então, nesse momento, o governo está tentando olhar principalmente a questão dos juros. Eu acho que está começando a pegar um pouco esse extremismo do Banco Central em termos de manter os juros, né? A ata, como a gente também havia antecipado na terça-feira, ela não foi assim no sentido de haver uma previsão de queda de juros, mas a gente começa a perceber que esse aperto monetário começa a afetar a vida real das pessoas, quer dizer, o endividamento das empresas, das famílias. Uma taxa de 15% é muito alta. Então, a atenção que a gente tem que ter aí, principalmente para as falas do Lula, do Haddad lá com os jornalistas, são relevantes para entender essa expectativa nas últimas semanas do ano. E, professor Gabriel Galípolo, depois da divulgação desse relatório, ele vai falar a jornalistas. O que você está esperando das declarações de Gabriel Galípolo? Ele deve continuar hawkish e também você acredita que Gabriel Galípolo possa vir a falar sobre essa disparada que a gente observou nos juros futuros por conta de Flávio Bolsonaro e como que isso pode impactar a política monetária e um possível corte em janeiro, como o mercado gostaria de ver? Ele tem que ser muito técnico no sentido de que o papel do Banco Central não é ficar lidando exclusivamente com expectativas políticas. Ele lida com dados, com informações e a expectativa é que ele tenha um posicionamento, talvez, né, um palpite meu aqui, dar um sinalzinho dovish que ele não deu na ata do Copom, né? Então, se ele for um pouquinho mais dovish aí na conversa, talvez ele alivie um pouco o mercado, porque essa alta de juros, ela vai provavelmente acontecer mais no longo prazo, né? Vai acontecer mais durante o ano que vem, porque a instabilidade vai ser muito grande do ponto de vista político. A entrada do Flávio Bolsonaro só antecipou essa instabilidade, né? E criou ali meio que um lockdown, ali, um fechamento, um travamento do pessoal da direita, né? Porque à medida que você já tem alguém importante assumindo esse papel, outros possíveis candidatos não entram. Então, eu creio que ele vai ser bastante cuidadoso na fala e talvez dar algum sinal, expectativa e esperança que ele dê algum sinal de começo de queda de juros. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI note taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes and get the AI note taker that works for you. Get ClickUp AI Note Taker for your next meeting. You don't need a second job. You just need to know these AI tools. So this is how I became the most dangerous person in the room. One habit changed everything. I replaced social media with microlearning. Now, instead of wasting time on social media, I spend 15 minutes a day actually learning how to use AI for writing, planning, brainstorming, the real work. That's it. Just one skill a day. This is the 28-day AI challenge built for beginners over 40. Starts tomorrow. Tap the screen to join us and try the one habit that really makes you unstoppable.
Professor, então, além aqui do Brasil, né, a gente tem cobertura especial no Manhã TC News, na faixa das 10 horas, com o CPI de novembro nos Estados Unidos, que deve mostrar uma aceleração da inflação, uma alta mensal de 0,30%. O núcleo deve ter uma alta de 0,28%, de acordo com o consenso, na comparação mês a mês. Lembrando que não tivemos, né, o CPI de outubro não foi divulgado por falha de coleta durante o shutdown. Para a inflação lá nos Estados Unidos, como está a sua visão? Esses dados vindo em linha com esse consenso que eu acabei de citar, é algo alarmante para o Federal Reserve ter algum nível de cautela ou não? A inflação realmente fica em segundo plano diante de um mercado de trabalho desacelerando? E aí eu já puxo o gancho também do payroll que foi divulgado ontem. Então, é muito interessante, né? Porque o Banco Central ele não tem que olhar só para endividamento, só para inflação, só para desemprego. Ele tem que fazer uma combinação dessas três coisas, né? Esses dados que estão atrasados vão demonstrar uma coisa que aparentemente já é percebida na sociedade americana, né? Você teve um impacto inflacionário. Eu estava ouvindo você falar aí que o Trump já está jogando a culpa no Biden. A gente vai detalhar um pouco mais. Ele foi na TV e jogou a culpa no Biden. Já está jogando a culpa em todo mundo, né? Então, isso é tradicional de políticos. E mais um sinal de que a gente teria que ter um cuidado aqui no Brasil, porque corre o risco de que se esses dados começarem a vir, né, com uma inflação acumulada, e veja, a gente está falando de dados atrasados, né? Então ainda vem depois novembro, dezembro. Se essa inflação for persistente, é muito provável que você tenha um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente lá para fevereiro, março. E aí a oportunidade, a janela de oportunidade que a gente tinha aqui de cortar os juros pode ir embora, porque você vai ter uma retomada do aumento dos juros lá. A grande questão é, essa inflação vai ser persistente ou não? Né? Professor, por último na nossa agenda, eu também gostaria de destacar a decisão de juros por parte do Banco Central japonês. E aí é muito importante, sempre que a gente fala, né, trazer um pouco de como essa alta de juros, que muito provavelmente vai acontecer, de 25 pontos base lá no Japão, pode impactar o fluxo para os mercados, o restante dos outros índices pelo mundo todo. O Japão ele tem demonstrado aí uma certa fragilidade, já tem alguns meses que a gente observa esse movimento, não é? E certamente os fluxos globais começam a se organizar, principalmente porque o Japão é um daqueles mercados mais seguros, não é? Então, em momentos de instabilidade econômica, política, né, você tem aí um pequeno risco aí em relação a essa questão do petróleo, Venezuela, né? Mas os analistas hoje que eu acompanho na área de política e geopolítica já indicam que a gente está vivendo um momento menos ruim, vamos dizer, do que a gente vivia alguns meses atrás, né? Mas sempre que uma economia central mais confiável aumenta os juros, todo o custo de oportunidade global muda, né? Então, você, se tiver um menor apetite para os emergentes, para a rentabilidade, o apetite for para a segurança, esses mercados começam a ser destino dos recursos. Agenda, então, paga. Destacamos aqui como principais eventos a bateria de falas de autoridades que a gente vai ter hoje e também as decisões de juros, principalmente lá no Japão. Além disso, tem também decisão de juros na Europa e o CPI nos Estados Unidos, dado de inflação ao consumidor, que vai ser divulgado agora pela manhã. Vamos começar o nosso overview falando um pouco sobre o continente europeu e o mercado por lá? Stock 600 está com uma alta de 0,26%, o CAC 40 está com um avanço de 0,31%, o DAX de Frankfurt sobe 0,14%, FTSE 100 de Londres está subindo 0,39%, o IBEX 35 de Madrid sobe 0,60%, a FTMIB de Milão avança 0,32%. E quando a gente vai para as moedas, o dólar frente à libra esterlina ganha em 0,23%, o dólar em relação ao euro ganha em 0,15%. Bom, em relação à Europa, eu separei um destaque para a gente falar sobre, que é a União Europeia fazendo o acordo final sobre a salvaguarda agrícola para produtos do Mercosul. Gatilho para abrir investigação e colocar barreiras será acionado quando a alta de importação chegar a 8%. Então, a versão final de salvaguarda agrícola adicional do acordo de parceria União Europeia e Mercosul foi aprovado hoje à noite pelo Conselho Europeu. Ontem à noite, né, a matéria é do dia anterior, e também pelo Parlamento Europeu, na tentativa de atenuar a resistência de alguns países à conclusão do acordo birregional. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, e o Conselho Europeu haviam apresentado uma proposta pela qual um gatilho seria acionado para abrir investigação visando barrar surtos de importações agrícolas vindas do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai quando houvesse uma alta de 10%. O Parlamento Europeu endureceu a proposta, reduzindo esse gatilho para 5%. Professor, a gente tem nessa semana, né,
todas as negociações para esse acordo entre Mercosul e União Europeia. É um acordo que o Mercosul já tenta há um bom tempo e agora parece que ele está na iminência aí de sair. Quer comentar um pouco sobre a importância? Fica no segundo plano de precificação, né? Não chega a ter um impacto no mercado, mas pensando em questão de economia aqui para o Brasil, o que esse acordo traz para a gente? O que é interessante é que à medida que vai passando o tempo, esse acordo se torna cada vez menos relevante, mas eu não quero dizer que ele não seja relevante. É uma oportunidade gigantesca da gente de entrar no mercado muito grande, né? De uma forma mais livre, também ter acesso a muitos produtos, né? O contrato aí do acordo está ficando um pouco desigual, né? Acompanhando aí a área jurídica desse contrato, quer dizer, você começa a colocar esses gatilhos de salvaguarda que nada mais são do que gatilhos protecionistas, né? Então, eles são chaves dentro do contrato que à medida que alguma coisa acontece, você tem um impacto, você corta ali importações e tudo mais. Além de uma resistência histórica, crônica de Itália, França, porque são países que dependem muito ainda do regional, né? Se a gente pegar um país como a França, ela é tão pulverizada nas cidades do interior porque os agricultores ali têm subsídios para se manter nos lugares. Então, eu acho que algum acordo é melhor do que nenhum acordo. Se a gente conseguir chegar à assinatura de alguma coisa essa semana, né? Que parece que a enviada do Mercosul está vindo para a América Latina e tal. Da União Europeia está vindo para a América Latina, pode ser uma oportunidade, e mesmo que tenham essas salvaguardas, é uma forma da gente entrar. Porque não há nenhuma discussão, né? Não há nenhuma dúvida de que a competitividade do agronegócio, das nossas exportações aqui da América do Sul, inclusive da Argentina, são muito melhores do que a competitividade que você tem nesse setor lá na Europa. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Crie um site que você ame com o Wix, onde suas palavras constroem sua marca, sua oportunidade, sua virada de jogo. Pensou em algo? Coloque em prática e vá de inesquecível para indispensável. Personalize cada detalhe. Realce o que importa. Elimine distrações. Cristalize suas ideias. Defina um tom que transmita a sua mensagem ao seu público. Continue crescendo e veja seu